Envelhecer é ruim? Recentemente eu recebi essa mensagem aqui no meu YouTube e isso me fez refletir muito, porque essa é uma questão que divide muitas opiniões. Há quem acredite que envelhecer é ruim e a pessoa faz tudo para não envelhecer, né? Tanto no ato, na vestimenta, nos procedimentos estéticos. E há quem acredite que envelhecer é a melhor coisa do mundo e a pessoa é aquela saudosista. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar a minha opinião como uma mulher de 35 anos no processo, né, de envelhecer, aí com um terço, um quarto da minha vida completed, e mostrar para vocês talvez uma visão que você não tinha. Aqui não é para a gente mostrar o que é certo e o que é errado, mas sim o que eu penso e talvez isso vai tocar aí nas suas ideias, nos seus pensamentos e na forma como você encara o processo de envelhecimento. Assim como tudo na vida, envelhecer tem os seus prós e seus contras. Na teoria, envelhecer traz com você sabedoria, ou pelo menos deveria trazer, né, na maioria dos casos. Por quê? A gente vai ganhando bagagem com a passagem do tempo. A gente vai aprendendo com os nossos erros, com os erros de outras pessoas. A gente vai lendo mais, observando mais, escutando mais, tendo contato com pessoas diferentes, trabalhando com coisas diferentes e vai construindo ali uma bagagem de coisas, de conhecimentos, de teorias e vamos aplicando, né, conforme o tempo vai passando. E com isso, claro, aprendendo o que fazer e o que não fazer, como agir e como não agir. E isso, para mim, é muito vantajoso. A gente vai aprendendo a se moldar. Talvez, né, você fique mais flexível caso seja necessário. Talvez você fique mais sábio. Definitivamente você fica mais inteligente, né? Quando você lê, escreve, tem contato com outras pessoas, novas culturas, novas línguas, novos ambientes, acessórios, enfim. Então, nesse quesito, envelhecer é sim muito vantajoso. Agora, o lado não tão vantajoso assim é que biologicamente, geneticamente, nós estamos envelhecendo, né? E isso se vê no nosso corpo. A gente pode tentar inibir a passagem do tempo, seja ela de uma forma mais natural, comendo bem, se exercitando, ou a gente pode, né, de uma forma não tão natural, com os procedimentos estéticos, cirurgia plástica, etc. e etc. Mais uma coisa certa, internamente estamos envelhecendo, as nossas células estão envelhecendo, o nosso corpo está envelhecendo, a gente pode retardar, né, esse processo, mas ele existe e a gente não pode negar. Por exemplo, hoje, como uma mulher de 35 anos, que ainda não tem filhos, eu me sinto maravilhosa. Eu gosto da minha pele, eu gosto do meu cabelo, eu me sinto confiante, eu gosto do meu corpo, eu me sinto forte, eu me sinto capaz, eu me sinto saudável, mas eu sei que, né, biologicamente, por exemplo, para ser mãe, os meus óvulos ali, o meu sistema reprodutor, ele está se envelhecendo. A gente pode negar um fato, mas a gente não pode negar as consequências daquele fato. Então, a realidade é que, sim, estou envelhecendo. Então, temos aí um relógio biológico a ser atendido, obedecido, seguido. Para mim, essa é a parte que é um pouco desvantajosa. Mas não temos o que fazer. E aqui vão as minhas sugestões para ter uma vida melhor, lidar melhor com essa parte de envelhecer. Começando por procedimentos estéticos, né? Eu não tenho nenhum procedimento estético. Eu condeno eles? Não. Mas para quem me segue há mais tempo, sabe que eu gosto dessa pegada um pouco mais natural. Seja ela no visual, por exemplo, a minha maquiagem é quase nada, o meu cabelo é natural, né? Eu gosto muito de me exercitar, de comer bem, então eu acredito que fazendo essas coisas bem, né, cuidando do nosso templo, da nossa energia, da nossa mente, a gente consegue retardar a necessidade de procedimentos estéticos. Então, sim, eu como bem. Tenho dieta restritiva? Não. Tenho uma dieta que eu só como aquilo sempre? Não. Por quê? Porque eu aprendi desde nova a
comer a quantidade que eu necessito, a comer quando estou satisfeita, a não exagerar. Claro, né, tem uma vez ou outra que a gente entra ali, né, num exagero, mas não é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu como de tudo. E eu acredito que quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, eu como ali, eu não tenho nenhum objetivo estético no momento. Então, eu gosto de estar assim. Como minhas saladas, como meus greens, como vegetais, como besteira. Porque eu acredito também que não é só o corpo, não é só o que a gente come, mas tá muito aqui também. Eu não condeno a comida, eu não condeno nenhum alimento. Todo mundo tem aquela tia ou aquele avô ou aquele tio que fumava, bebia, mas que era uma pessoa super feliz e viveu super bem e viveu por muitos anos. Então, assim, claro, essas coisas são maléficas. Comer besteira, comer muito doce, comer muito açúcar, tomar muito café, são maléficas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um balanço entre não só a nossa alimentação, mas a nossa cabeça também. Então, sim, eu como de tudo, mas tenho ali as minhas regrinhas. Por exemplo, tomo café até as 3 da tarde, eu bebo só de final de semana, bebo pouco, bebo só vinho também. Como, né, frutas, verduras, faço várias refeições ao dia, porque eu não gosto dessa sensação de fome de quase morte, sabe? Que a pessoa fala: "Ah, meu Deus, eu poderia comer o mundo?". Não, isso não me faz bem, né? Jejum é uma coisa que não me faz bem. Eu entro nessa paranoia um pouco de comida, só quero pensar em comida, só quero comer, e isso, para mim, não é saudável. Então eu como várias vezes no dia, eu tomo café, eu almoço, às vezes eu faço um lanche da tarde e eu janto. De 3 a 4 refeições no dia. Divido em poucas quantidades. Outra coisa, com o envelhecer, o nosso corpo vai perdendo força. E o que que a gente precisa fazer para manter essa força? Musculação. Então eu faço musculação, sim. Não faço tanto quanto já fiz, né? Eu já cheguei a treinar 7 dias na semana. Hoje em dia eu treino de 3 a 5 dias na semana porque eu surfo todos os dias. Todos os dias. Aqui a gente tem surf todos os dias. Então isso exige muito e a gente ainda tem uma casa para cuidar e trabalho para fazer. Então preciso de tempo também. Então eu surfo e faço academia, e é imprescindível fazer musculação para manter e ganhar massa magra. É isso que vai fazer a gente sentar para fazer xixi, levantar sem ajuda de ninguém, levantar e deitar na cama sem ajuda de ninguém, né? Pegar um bebê, um filho, um pacote, uma sacola, uma cadeira, sem precisar de ajuda de ninguém por mais tempo possível. E voltando um pouquinho na parte de mentalidade, eu acredito que se você tem muito medo de alguma coisa, se você quer muito evitar alguma coisa, você acaba atraindo aquela coisa. Então eu acredito, eu gosto, eu me olho no espelho, eu vejo, eu me olho, eu me observo, eu falo: "Ah, isso eu gosto". Notei, né, diferenças na minha pele? Não muito. Mas comecei a fazer skincare com 25 anos, relativamente tarde, mas antes de fazer isso, eu lavava o rosto e cuidava com um hidratante, era só o que eu fazia. Hoje em dia, meu skincare também segue muito resumido. É um sérum de manhã, eu lavo com sabonete de manhã, lavo à noite, passo um hidratante e sérum à noite para dormir. E é isso. Eu sou uma mulher prática, eu gosto de coisas práticas. E é aí que entra a alimentação e vida saudável, porque isso já faz parte da minha vida, então eu consigo retardar esse processo de envelhecimento físico, tá? Físico. E aqui, ó, se olhar no espelho, se gostar, estar feliz, dar risada. Todo mundo fala: "Vai, você vai ficar com ruga cedo, porque você, né, é muito expressiva, você abre muito o olho, você fala muito, você ri muito, você chora muito". Isso é verdade, só que eu acredito que isso faz com que o meu rosto funcione, os meus músculos aqui funcionem mais, né. Então o bom humor, a alegria, a emoção, né, você fala assim: "Ai, você é uma emocionada", eu sou uma emocionada.
isso me ajuda a ter uma vida melhor, uma pele melhor, uma expressão melhor. Pensa nisso. Então, assim, envelhecer não é algo que me causa ansiedade. Eu sei os prós, eu sei os contras, eu sei o que eu gosto, eu sei o quanto eu aprendo todos os dias. Eu sei também que eu tenho um relógio biológico a ser seguido, mas eu também sei que eu me cuido para retardar esse processo e para fazer ele, né, para passar por ele de uma forma muito mais agradável. E isso se dá por eu me cuidar, né? Alimentação saudável e exercício, sempre. 2, por eu cuidar da minha pele, então um skincare básico. 3, por eu cuidar do meu mental, então alegria, satisfação, vontade de viver, vontade de ser melhor, não me comparar com outras pessoas, no sentido de, eu sempre falo que as pessoas têm que sim se comparar, tá? Mas eu falo disso de um ponto mais, né, profissional, coisas que são alcançáveis, não comparação de características físicas. Não adianta eu querer ter um nariz de Michael Jackson se o meu nariz não é nem um pouquinho similar ao dele. Não adianta eu querer, né, ter 10 centímetros a mais, sendo que eu já cresci tudo que eu tinha para crescer e eu tenho 1,65 m. Então eu preciso trabalhar com as características que eu tenho. E isso serve para a vida, tá? Eu sempre falo que a gente faz o que pode com o que a gente tem no momento. A gente faz o que pode com o que a gente é no momento. A gente pode trabalhar para melhorar? Pode cuidar do cabelo, pode cuidar da pele, pode se alimentar melhor. E depois de um arroz com feijão bem feito, aí a gente parte para outras coisas. Nesse momento, eu com 35 anos, ainda não vejo necessidade de fazer um procedimento estético, de fazer um peeling, de fazer um botox, de fazer nada assim muito agressivo no meu rosto, porque o meu rosto é quem eu olho todos os dias, quem eu vejo, quem eu sou, sabe? Mas não tenho nada contra, pode ser que no futuro próximo eu faça. É muito mais difícil quando você trabalha com a sua imagem, por exemplo, eu, quando a sua pele não tá tão legal, quando você perde um pouquinho de viço, quando você vê que o seu olho parece cansado, não é tão fácil. Mas aí você precisa se lembrar de quem você é, de quem, em que momento você está ali agora. Então, eu não condeno procedimentos estéticos, mas eu prefiro fazer o arroz com feijão bem feito antes de partir para processos mais agressivos. Eu acho que hoje em dia a internet traz muito essa pressão estética, mas eu detesto pressão. Eu não gosto de quem me faz pressão. Eu não acredito que eu seja pressionada, porque essas coisas não entram na minha cabeça. Eu não quero, né, ser jovem para sempre. Eu não quero parecer jovem para sempre. Eu não quero ficar toda esticada e eu não quero ficar parecendo todo mundo. Nada contra, se você gosta. Mas eu aprendi desde cedo, né, foi um processo constante, de que eu era muito diferente. Eu sempre fui muito diferente. Eu sempre tive um olho muito preto, uma sobrancelha muito preta, um cabelo muito grande, um cabelo muito cacheado, um cabelo diferente da minha família. Então eu tive que aprender a lidar com as minhas diferenças. E nesse processo, isso me ajudou muito a estar blindada hoje a toda essa enxurrada de informação que a gente tem online. Então aprenda a se blindar você também. Eu vou até propor um exercício. Se olha no espelho agora, vê o que você gosta em você. Vê, assim, o que faz de você, você. É a sua sobrancelha? Eu lembro que eu fazia vários trabalhos na Irlanda e lá eles gostam de uma sobrancelha bem marcada. E na maioria dos trabalhos eles queriam aumentar a minha sobrancelha e eu juro que toda vez que eu me olhava no espelho eu falava assim: como que eu vou conseguir modelar e ser eu, né, e ter toda essa característica se eu me olho no espelho e eu não me vejo eu. Eu não me vejo eu mais bonita. Eu me vejo eu que não sou eu, com outras características, com outra sobrancelha que não é minha. Isso me traz outra expressão, você entende? Eu acho que eu era muito expressiva e eu aprendi
a gostar das minhas expressões. Então, isso é um assunto que me traz e me toca muito. Meu conselho para você: aprenda a se gostar, aprenda a valorizar suas características que tornam você, você. Faça o arroz com feijão bem feito e depois dele bem feito, aí você começa a incrementar e melhorar a sua versão de você mesma. Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha tirado pelo menos alguma coisa desse vídeo que você vai levar para sua vida. Seja fazer um arroz com feijão bem feito, seja pensar 2 vezes antes de se comparar com alguém que não tem as mesmas características que você, ou só pensar que talvez não seja tão ruim assim envelhecer. Já deixa aqui nos comentários qual é a sua receita para lidar bem, né, com essa talvez pressão estética ou talvez com o processo de envelhecimento em si, tá bom? Um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.